Paz do Senhor, povo de Deus, paz do Senhor, mulheres fundamentadas na palavra. Paz do Senhor, sejam todas bem-vindas à nossa live. Sejam bem-vindas, minhas irmãs. Mais um tempo de palavra, mais um tempo de ouvir a voz do nosso Mestre. Sejam todas muito bem-vindas à nossa live. Paz do Senhor, Ana Lu, como você está? Como estão as coisas por aí? Sejam bem-vindas, minhas irmãs. Hoje iremos falar sobre Ana. Um texto muito conhecido, uma mulher muito conhecida, uma mulher inspiradora. Hoje falaremos sobre Ana. E o texto está lá em 1 Samuel, capítulo 1. Hoje falaremos sobre Ana. Amém, Ana Lu. Deus vai dar vitória em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar e vamos dar início à nossa palavra, porque hoje o tempo está corrido demais. Hoje tem culto. Temos que ser ligeiros aqui. Ah, Jesus da graça. Glória a Deus, Ana Lu. Aleluia. Deus vai dar vitória, minha irmã. Em nome de Jesus. Deus, Ele sempre faz mais. Ele faz além. Sempre além. E é nele que nós cremos e depositamos a nossa confiança. Glória a Deus. Que o Senhor siga surpreendendo vocês. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome, Jesus. Queremos pedir, Espírito Santo, se faça presente nesse momento, se faça presente nessa live, se faça presente, Espírito Santo, nesse ambiente, na minha casa, na casa das minhas irmãs, onde houver uma mulher agora, Senhor, que ela seja tomada pelo Espírito, que ela seja fortalecida, que ela seja, Senhor, alimentada, nutrida pelo Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, que nessa tarde possamos compreender a Tua palavra, a Tua mensagem, compreender, Jesus, o Teu querer sobre a nossa vida. Deus, nós entregamos o governo da nossa mente, do nosso coração ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nos capacita, nos habilita, forja a nossa mente, o nosso coração. Espírito Santo, enche a nossa vida da Tua presença, que é poderosa, que transforma, que cura, que liberta, que faz tudo novo. Pai, em nome de Jesus, repreende todo tipo de retaliação, todo tipo de opressão, repreenda em nome de Jesus. Repreende, Jesus, todo peso espiritual, toda distração nos ares, ó Deus. Repreende tudo aquilo, Senhor, que não te agrada, não provém do Senhor. Cada embaraço, em nome de Jesus, seja repreendido. Espírito Santo, fica conosco aqui nessa tarde. Capacita-nos e enche-nos em nome de Jesus, Pai. Fica conosco, meu Deus. É o que nós te pedimos, é o que nós oramos. No nome de Jesus, amém. E glória a Deus por essa palavra, por essa oração. Glória a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Glória a Deus pela fidelidade do Senhor. 1 Samuel, capítulo 1, nós vamos ler um pouquinho sobre Ana, conhecer um pouco sobre Ana. Então eu vou ler alguns versículos aqui e vamos caminhando pela palavra, amém? 1 Samuel capítulo 1. Havia certo homem de Ramataim, sufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zufi. Ele tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. A primeira informação que nós vamos ter sobre Ana é que ela não tinha filhos. Ela não podia gerar, ela era uma mulher estéril. Aqui nós já vamos entender o processo de Deus. Vocês já perceberam ao longo dessas lives todas o quanto Deus surpreende uma pessoa que está desenganada?
o quanto que Deus surpreende uma pessoa que parece que não vai dar em nada. Mais uma mulher estéril na Bíblia. Olha que sequência de mulheres estéreis nós já vimos, já passamos aqui na Bíblia. E mais uma vez agora estamos diante de uma outra mulher estéril, onde o sobrenatural de Deus operou, onde a mão forte do Senhor entrou. Não há impossíveis para o nosso Deus, minhas irmãs. Ana era estéril, mas nós vamos ver alguns posicionamentos de Ana durante essa esterilidade. Nós vamos ver alguns posicionamentos de Ana que nos inspiram e nos ajudam a nos manter perseverantes, porque Ana, nós vamos saber, entender e aprender que Ana, apesar de toda a sua dificuldade, ela era uma mulher firme na presença de Deus, firme na oração. Ana era uma mulher que perseverava na oração. Ana era uma mulher de oração. E aqui já é uma grande lição para a nossa vida sobre o que nós mulheres devemos ser. Mulheres de oração. E nós vamos aprender com Ana também que não precisa estar tudo favorável para orar, mas que devemos orar independente da circunstância. Independente da situação, o nosso posicionamento precisa ser um posicionamento de oração. Ana tinha todos os motivos para não orar, mas ela se manteve posicionada na oração. Irmãs, o Senhor fala tremendamente conosco sobre oração há muitos dias, meses e até anos. O Senhor tem batido na mesma tecla da oração. Porque é através da oração que nós nos comunicamos com o nosso Deus. É através da oração que nós compartilhamos com Deus como está o nosso coração, como está a nossa situação. É por isso que a oração é tão importante na vida da mulher cristã. Porque é através da oração que nós nos comunicamos com o céu e Ele age em nosso respeito. Seguindo aqui, já temos a primeira informação sobre Ana. Ana era uma mulher que não podia dar filhos. No versículo 3 vai estar escrito: todos os anos esse homem, Eucana, subia da sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos. Lá, Hófni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes da casa do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. Eucana tinha 2 mulheres, Penina, que dava muitos filhos, Ana, que teve o seu ventre fechado por Deus em um determinado tempo. Só que Ana, apesar de estéril, tinha um marido que a amava muito. Penina podia dar todos os filhos que ela pudesse dar, ter todos os filhos que ela pudesse ter. Só que o tanto de filhos que Penina podia dar para Eucana não fazia com que ele a amasse mais. Pelo contrário, Eucana amava Ana. Eucana respeitava Ana. Eucana, ele cuidava de Ana. Ele não colocava a Ana na parede, dá-me filho, não. Até porque nós acabamos de ler que quem deixou a Ana estéril foi Deus. Foi Deus que cerrou a madre de Ana por um tempo aqui determinado. Foi o próprio Deus. Vai ter momentos nas nossas vidas que Deus vai fechar acessos para a gente depender dele. Vai ter momentos nas nossas vidas que Deus vai fechar acessos para nos fazer buscar mais intensamente por ele.
Foi nesse período de dor que Ana sofria, passava, que também foi o momento que ela mais buscava, que ela mais orava, que ela mais se derramava, que ela mais se prostrava diante dos pés do Senhor. Sempre tem um propósito. Quando Deus fecha portas, quando Deus corta situações, quando Deus fecha alguns ciclos, minhas irmãs, é para nos ensinar a depender dele. Orar de verdade, porque a gente só começa a orar de verdade quando a gente não tem mais nada, quando acabou tudo, quando fecha tudo, quando a porta fecha, quando todo mundo vai embora, quando o dia mal chega, a gente aprende a orar. Não é que Deus, ele tem prazer em permitir o dia mal, mas ele usa o dia mal para nos forjar, para nos fazer amadurecer na presença dele, para virar crente, para ter experiência de oração, para ter experiência de jejum, para ter experiência com o Espírito Santo, para sentir a presença de Deus. Então Deus, às vezes, ele fecha alguns acessos das nossas vidas, como ele fechou a madre de Ana, para nos fazer orar, buscar, ser dependentes dele de verdade. E essa mulher, com esse diagnóstico, com essa situação, permanecia posicionada. Ano após ano, não sabemos os anos exatos, mas ano após ano Eucana subia para fazer sacrifícios, ano após ano, Ana na casa do Senhor, perseverando na oração. Ano após ano, Ana não desistia de orar, ela continuava orando. Ana subia à casa do Senhor. Ana estava na casa do Senhor. Ana não se trancava no quarto escuro para chorar, para potencializar a dor que ela sentia, não. Mesmo sem forças, Ana estava na presença de Deus, estava na oração, estava no propósito com Deus. Ano após ano, essa mulher se mantinha na mesma posição de oração. Ana sofria provocações de Penina. Versículo 7. Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Ana, pelas provocações de Penina, pelas humilhações de Penina, ela sentia, ela chorava, porque doía. Por mais que o ventre estivesse fechado por um propósito de Deus, ainda assim, doía. Então ela se sentia chateada, frustrada, como uma mulher, obviamente, ela sentia tudo o que nós sentimos. Frustração, dor. Mas Ana perseverava mesmo diante da acusação de Penina, da humilhação de Penina. Ana perseverava mesmo diante das provocações de Penina. Por gerar, por ter filhos, Penina humilhava Ana. Só que Ana permanecia na oração. Ana permanecia humilde, permanecia fiel a Deus, permanecia focada na oração, mesmo enfrentando a dor da esterilidade, mesmo enfrentando a dor da humilhação, mesmo enfrentando a dor das portas fechadas, mesmo enfrentando dias cinzas na sua vida, na sua trajetória. Ana se mantinha posicionada na oração. Ana chegou no nível, minhas irmãs, de ficar angustiada, amargurada, porque ela não podia gerar. E as acusações, as humilhações, as zombarias não cessavam. E foi num dia desse, foi num dia de profunda angústia, foi num dia de profunda tristeza, foi num dia onde esgotou a força,
Esgotou a paciência. Esgotou. Tô sofrendo muito. Tô muito entristecida. Eu sei que meu marido me ama. Eu sei que ele faz de tudo por mim. Mas ainda assim eu estou chateada, estou entristecida. Porque eu não posso gerar. Eu não posso ter filho. Eu não sei até quando isso vai continuar. Eu não sei até quando eu vou ficar nessa situação. Só que ela persevera mesmo assim, minhas irmãs. Eu acho muito incrível a história de Ana, porque ela é um exemplo vivo da perseverança. E nós não temos desculpas para não buscar a Deus. Nós não temos desculpas para não orar. Nós não temos desculpas para não nos posicionarmos, porque nós estamos dentro de uma história onde uma mulher angustiada, amargurada, entristecida, desacreditada, ela persevera na oração, ela persevera na presença de Deus, ela persevera no templo, ela persevera no sacrifício, sacrificando, subindo para sacrificar. Ela persevera e nos ensina, minhas irmãs, a perseverar também. E no versículo 12, enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a voz dela. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ainda passou pelo momento de ser incompreendida pelo sacerdote. Ela não foi compreendida, ela estava ali, ela estava orando, ela estava angustiada, ela estava se derramando. Tamanha era a angústia, tamanha era a aflição, tamanha era a tristeza, e ainda teve que passar por isso. A incompreensão. O julgamento precipitado. Deve estar embriagada, abandone o vinho. Quantas vezes nós passamos por isso, minhas irmãs, nos nossos momentos de vales, de dores, a incompreensão. E a incompreensão dói tanto quanto a humilhação. Porque às vezes nós somos incompreendidas por pessoas que deveriam estar nos ajudando na oração, no propósito. Às vezes nós somos incompreendidas por pessoas que nós olhamos e nós, nossa, o fulano é uma bênção, né? O Beltrano, nossa, ele é uma bênção. E dói ser incompreendida no momento de dor. É a mesma coisa quando alguém está sofrendo. É a mesma coisa quando alguém está passando uma batalha espiritual, um problema espiritual. E aí as pessoas que estão em posição relevantes olham e pensam: se está assim é porque está pecando. Se está sofrendo é porque tem pecado oculto. Se está sofrendo é porque está fazendo alguma coisa errada. Não, Deus está pesando a mão nesse fulano aí. É a mesma história. Ana passou por isso. Ué, tá orando desse jeito? Tá mexendo a boca desse jeito? Tá nessa situação aí? Ah, mas tem alguma coisa errada? Não é possível, tá bêbada. A incompreensão dói. Não foi compreendida no momento de dor. Ela estava orando no templo, orando, buscando, derramando a sua alma. E foi incompreendida. Nós seremos incompreendidas. Nós seremos. Sabe, pessoas elas vão olhar para nós e elas não vão entender o nosso momento. Elas não vão entender a nossa fase. Elas não vão entender o nosso comportamento. Elas não irão entender, mas elas vão tentar entender e vão julgar de acordo com a mentalidade pobre delas. E tudo bem. Não é sobre o que eles fazem, mas é sobre o nosso posicionamento. Eu me mantenho posicionada na oração, independente se eu estou sendo incompreendida. Eu persevero na oração, independente se estão me olhando, me acusando, me chamando de algo que eu não sou e não estou, não tem problema. Eu vou me manter na oração, eu vou me manter na consagração, eu vou me manter diante do Senhor. Podem achar o que quiser achar, podem falar o que quiser falar, porque só sabe de dor quem vive um cenário de dor.
Ana sabia perfeitamente o que ela estava passando. Mas ainda assim, debaixo de humilhação, incompreensão, vergonha, provocação, ela se manteve na oração, minha irmã. Nós precisamos nos manter na oração. Ana nos dá um exemplo de que é possível perseverar na oração. E ela responde para Eli: não se trata disso, meu senhor. Eu não estou bêbada. Parafraseando, eu não estou bêbada. Não se trata de vício, não se trata de bebedeira, não se trata de meninice. Se trata de dor. Se trata de angústia. Se trata de sofrimento. Mas também se trata de quebrantamento. Eu estou me derramando, eu estou me quebrantando, eu estou me lançando ao Senhor. E ela responde para Eli: sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Olha o que Ana responde para Eli: não me julgue ser o que eu não sou. Eu estou aqui orando, eu estou aqui me derramando, porque grande é a minha tristeza, grande é a minha aflição, grande é a minha angústia, e eu estou aqui até agora por causa disso. Eu estou aqui até agora orando por causa dessa humilhação, dessa angústia, dessa tristeza. Ela não saiu da oração, ela não saiu do posicionamento de oração dela, independente do que ela estava sentindo, se era tristeza, se era raiva, se era amargura. Ela se manteve posicionada na oração, na presença do Senhor. Teve uma palavra certa no momento certo para se defender ali diante de Eli. Ela diz para ele o que está acontecendo. Não se trata do que você está pensando. Não se trata do que você está vendo. Se trata do que eu estou passando. Se trata da minha dor. E por causa dessa dor eu estou aqui orando, irmã. É por causa dessa dor aí que você vai perseverar na oração. Porque se não fosse essa dor, você não estaria com seu joelho no chão. É por causa dessa situação que você está aí, orando. E se não fosse essa situação, você não estaria posicionada na oração. Só que tem pessoas que no momento de dor, de aflição, de crise, elas preferem terceirizar o seu relacionamento com Deus. E aí é outro público que não nos interessa hoje. Porque o que nos interessa hoje são mulheres que perseveram na presença do Senhor, mesmo chorando, mesmo estando difícil, mesmo estando angustiada, mesmo estando com raiva, mesmo não sabendo o que fazer, mas se mantém na posição de oração, se mantém com o joelho no chão, tem o seu lugarzinho de orar, tem o seu momento de orar. Deus está em busca de mulheres que perseveram na oração e entregam tudo para Ele. Elas se entregam completamente. Ana se entregou completamente. Ana se entregou por inteira ao Senhor. Foi uma entrega total. Não só dela, mas ela também entregou Samuel antes de gerar Samuel. Porque ali, debaixo de angústia, debaixo de aflição e humilhação, ela faz um voto ao Senhor. Ela faz um voto e ela cumpre o voto dela. Meu Deus. Ela fez um voto sem receber. Ela entregou para Deus sem ter recebido. Entrega total. Será que nós, hoje, temos entregado para Deus antes de receber de Deus? Ou nós esperamos receber para depois ver se vai entregar? Entregar tudo antes mesmo de receber. Ana entregou Samuel antes de receber Samuel. Não esperou o teste da positivo para consagrar Samuel. Ele já estava consagrado. Samuel até ali não existia no mundo físico, mas no mundo espiritual já estava sendo formado e gerado na oração,
e nos planos de Deus. Ana entregou antes de receber. Você tem coragem de entregar antes de receber? Você tem coragem de entregar tudo para Deus sem antes receber? Você tem coragem de entregar tudo que você tem aos pés do Senhor? Você tem coragem de fazer um voto do Senhor entregando para Ele a sua bênção antes da bênção chegar? E não é barganha, irmãs. Ana não fez barganha com Deus. Ela não trabalhou com barganha. Ela fez um voto ao Senhor. Ela assumiu um compromisso com Deus. E o Senhor se agradou desse compromisso. O Senhor se agradou desse voto. Depois que Ana falou para Eli, ele respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, ela comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Depois de orar, depois de se entregar, depois de se derramar, depois de colocar tudo nos pés do Senhor, depois de entregar tudo, até o que ela não tinha ainda, ela se levantou da oração e o seu rosto já não estava mais abatida. E isso é um milagre que só a oração faz. Você chega de um jeito e você levanta e sai de outro jeito. Mas, quando é de coração, quando é de entrega total, quando você se põe na oração, se derrama, se quebranta, se arrepende, fica um tempinho ali orando, e quando você se levanta, aquela paz reina no coração. Foi assim que aconteceu com Ana. Ana pedia um filho para Deus, só que Deus deu mais que um filho para Ana. Deus deu um profeta para Ana. O que Deus tem para nos entregar, meus irmãos, é mais do que pedimos, é mais do que sonhamos. Só que nós temos que ter coragem de entregar para Ele quando Ele nos pedir. Temos que ter coragem de consagrar a Ele. Temos que ter coragem, irmãs, de colocar tudo na mão de Deus. Deus multiplica aquilo que nós entregamos exclusivamente nas mãos dele. Ana entregou sem ter recebido. É ato de fé, é ato de coragem, mas é um ato de fidelidade. Entrou triste, entrou angustiada, não sabemos por quantos anos ela esteve nessa situação de orar, e nada de chegar à bênção, mas ela perseverando, até que, enfim, no dia que ela se derrama, se quebranta, se entrega completamente e entrega a sua bênção sem ter recebido a sua bênção, o Senhor fez um milagre. Eu acredito, minhas irmãs, seriamente que existem momentos em que Deus prova o nosso coração. Deus testa o nosso coração. Deus põe à prova o nosso coração para saber o que tem dentro dele. Deus faz de propósito, às vezes, algumas coisas demorar na nossa vida para saber se nós vamos nos manter na oração mesmo, se nós vamos perseverar na oração mesmo. Porque é muito fácil, né? Orar hoje e amanhã chega. E aí nessa rapidez toda não tratou o caráter, não tratou o coração, não ensinou sobre perseverança. Então, quando Deus aparentemente está demorando, Ele está trabalhando dentro de nós, porque Ele está fazendo com que a nossa fé amadureça, nossa oração amadureça. Não está demorando, Deus está nos preparando, é diferente. Ele quer que a gente tenha vida de oração e não momentos de oração. Ana teve vida de oração porque Ana era uma mulher de oração. Uma mulher que venceu as dores por meio da oração.
Venceu as humilhações por meio da oração. Venceu as intimidações por meio da oração. Venceu o dia mau por meio da oração. Ela simplesmente perseverou na oração. Penina humilhando, massacrando, zombando, e Ana na oração. A gente não vê Ana revidando Penina, a gente não vê Ana afrontando Penina de volta, a gente não vê Ana agindo com Penina como Penina estava agindo com Ana, a gente não vê Ana uma mulher reativa, tomou, levou, bateu, levou. A gente não vê essas características em Ana. Ela poderia até sentir a dor, mas ela depositava a dor nos pés do Senhor. Ela sentiu o impacto da humilhação, porque ser humilhado dói, só que ela ia para a oração. Ela não processou Penina por calúnia, difamação. Se fosse hoje, né, irmãs? Talvez algumas pessoas agiriam assim. Mas Ana foi aos pés do justo juiz que se levantou sobre a causa dela. E quando o justo juiz se levanta, a causa está ganha, está garantida, porque o justo juiz faz do jeito dele, no tempo dele. E enquanto o justo juiz não faz, ele nos ensina a perseverar na oração e depender e confiar nele. Porque Deus está agindo no nosso coração, forjando o nosso coração, forjando a nossa mente, amadurecendo o nosso posicionamento, amadurecendo a nossa postura. E coisa que só a oração faz. Só a oração amadurece a postura, só a oração amadurece o caráter, só a oração transforma o coração, só a oração limpa o coração, só a oração faz Deus se movimentar daquele trono. Mas enquanto ele não age, nós temos que perseverar na oração, e tá aí um negócio que ninguém quer. Perseverar na oração. A história é muito bonita, Karina, mas eu não tenho saco igual a Ana teve. Pois é, minha irmã, se tu não tem saco para orar, para buscar, simplesmente você não vai sair da condição que você está. Se você não tem tempo para orar, não tem tempo para ler Bíblia, tudo bem. Mas não reclama que Deus está demorando. Se você não se esforça, você quer que Deus se esforce? Se você não se movimenta, você quer que Ele se movimente? Se você não está com vontade nem de tomar o céu à força, na oração, na palavra, no jejum, você quer que o céu se mova como? É incoerente. Ana permaneceu, perseverou. Independente da dor, da humilhação, da tristeza, da angústia, da amargura do coração. Mas ela perseverou na oração. Ana era uma mulher honrada pelo marido dela. Ana era uma mulher honrada, porque ela era uma mulher de oração. E Deus nos chama para isso, ser mulheres de oração. Samuel era a resposta da oração de Ana. E você vai ver a resposta da sua oração, mas se você perseverar na oração. Perseverar na oração. É tocar no mesmo assunto com Deus todo dia, se for preciso. É levantar uma campanha de jejum dentro de casa. E todo dia, naquela mesma hora, eu oro por essa causa. Mas precisa estar condizente com a vontade de Deus. Porque as pessoas até dizem, né, por aí, que Ana queria um filho e Deus queria um profeta. Quando ela orou, entregando, consagrando, o Senhor, opa, peraí, agora vai. Agora eu vou mandar, porque eu preciso enviar um profeta para Israel. Eu preciso levantar um profeta em Israel. E já que essa mulher consagrou o filho antes mesmo dele estar no ventre, já que essa mulher me entregou o seu filho antes mesmo de eu fazer um milagre no ventre dela, não, peraí, é com essa mulher que eu vou contar. É essa mulher que eu vou usar. Porque ela já teve coragem de entregar sem ter. Ela já teve coragem de entregar. Antes mesmo de colocar a mão, de colocar o pé. Então é com essa mulher que eu vou contar. Mulher corajosa.
mulher ousada, mulher de palavra, dadora ao propósito. Mais uma mulher que foi dadora ao propósito. Porque aquela dor fez com que Ana tivesse esse posicionamento de oração, passasse por esse momento de quebrantamento, de se derramar aos pés do Senhor e viver o milagre que ela tanto queria, que ela tanto esperava, que ela tanto sonhava. E com ela a gente aprende a ter uma fé perseverante, porque a fé que persevera é a fé que traz frutos. E Deus usa o tempo para nos amadurecer. A gente aprende com Ana que a oração muda o nosso coração antes de mudar a circunstância. Ana se levantou do templo ainda sem filho, mas com paz de espírito, mas com paz no coração, com paz na alma dela, porque a oração movimentou primeiro dentro dela, fez primeiro dentro dela, e a oração é isso, irmãs, ela faz primeiro em nós. Se não está fazendo em você em primeiro lugar, tem alguma coisa esquisita, porque a oração primeiro age dentro de nós, quebranta o nosso coração, nos coloca de frente para a nossa arrogância, nos expõe ali o que precisamos melhorar, os pensamentos, os comportamentos. A oração traz para fora a podridão do coração. A oração nos transforma, quebranta. A oração age dentro de nós, porque primeiro é dentro de nós, depois através de nós. E Ana, ela é o exemplo disso. Primeiro em mim e depois através de mim, porque o através dela gerou Samuel. Samuel, que ungiu Davi, que ungiu Saul, profeta de Israel. Mas antes, foi com ela, foi dentro dela. E Samuel era um homem de oração, porque ele tinha uma mãe de oração. Tá vendo que o processo de espera, de oração, o tempo era super necessário, por quê? Porque não era uma simples criança que seria gerada, mas era um profeta. Era um profeta, era alguém que Deus iria usar, era alguém que Deus iria levantar. E primeiro começou em Ana como uma mulher de oração, como uma mulher perseverante. E aí ela gerou um filho de oração. Olha a responsabilidade nossa como mulheres, de dar um exemplo dentro da nossa casa. Ser mulheres de oração para que nós tenhamos filhos de oração. Filhos posicionados na oração. Filhos que desde pequenos eles veem, eles provam e eles veem que o recurso é a oração. Quando Samuel fez 3 anos de idade, ela entregou para Eli para começar ali a ensinar o garoto tudo a respeito do templo, da vida que ele teria. Com 3 anos de idade, Ana entregou seu filho aos cuidados de Eli, dentro do templo, para ser criado ali, na presença do Senhor. Isso é lindo demais, minhas irmãs. Ela consagrou seu filho antes dele mesmo nascer. Ela entregou Samuel dela antes de Samuel nascer. Ela dedicou a vida de Samuel. Ela não pensou que, será que meu filho vai ser um advogado, um médico? Não, eu quero que meu filho seja um médico. Não, ele tem que ser um médico, porque na nossa família não tem ninguém que deu certo, ele tem que ser médico. Não. Ela entregou aos cuidados do Senhor. Será que nós temos coragem de entregar os nossos filhos aos cuidados do Senhor? E ao invés de nós sonharmos que eles serão médicos e advogados, nós iremos sonhar que eles serão pastores, missionários, avivalistas, pregadores? Será que nós estamos ensinando os nossos filhos, irmãs,
a desejar as coisas do Senhor, ou nós estamos ensinando eles a desejar as coisas desse mundo em primeiro lugar? Não. Primeiro você estuda, primeiro você se forma na faculdade, e depois você pensa se você vai servir a Deus. Meu Deus! Ana entregou Samuel. Consagrou Samuel, entregou para Deus. Deus, toma, é teu. Antes de ser meu, é teu. Entregar totalmente. Se entregar em primeiro lugar e depois entregar a bênção recebida antes de receber. Você tem coragem de entregar antes de receber? Você tem coragem de se entregar completamente, totalmente? Porque se entregar completamente e totalmente, minha irmã, é um caminho sem volta. Não tem como você tirar da mão de Deus uma vez que você coloca na mão dele. E Samuel ainda menino ministrava no templo. Samuel ainda menino, já estava lá, vivendo o propósito dele, sendo ensinado. Samuel crescia na presença do Senhor. E Deus muitas vezes vai fazer isso, minhas irmãs. Ele vai criar grandes bênçãos a partir de lágrimas santas. Será a partir dessas lágrimas aí, desse momento aí, que Deus vai entregar a bênção que Ele tem para a sua vida. Através dessas lágrimas santas, sabe? Dessas lágrimas de quebrantamento, dessas lágrimas de rendição, dessas lágrimas de Deus, eu não tenho nada, eu não sou nada, eu não posso nada, mas eu estou aqui na tua mão. A minha casa está na tua mão, a minha mente, o meu coração está na tua mão. Senhor, eu não tenho como, mas o Senhor tem como. Só que eu me quebranto, eu me rendo, eu me lanço, eu me rasgo. Eu não quero olhar para a humilhação, eu não quero olhar para a vergonha, eu não quero olhar, meu Deus, eu não quero olhar para nada do que o homem está fazendo. Eu quero focar na oração. Eu quero focar, meu Deus, nos propósitos do Senhor para a minha vida. O que entregamos a Deus, Ele multiplica, minhas irmãs. Por isso que nós não precisamos ter medo de entregar as nossas coisas para Deus. Não que venhamos entregar a partir de uma perspectiva de se eu entregar, Ele vai me dar alguma coisa. Não, com Deus não funciona essa situação de vou dar para ver o que Ele vai me dar de volta. Não. Mas o que a gente entrega genuinamente, o que a gente entrega de boa vontade, de bom coração, o que a gente entrega porque crê, porque confia, Ele faz multiplicar. E Ana não teve apenas Samuel, ela teve outros filhos depois de Samuel, porque a bênção multiplicou. Tem multiplicação na presença de Deus, entregando-se completamente para Ele. Entregando a bênção antes de receber a bênção, Ele multiplica lá na frente. Então não tenha medo de perder para Deus, porque perda para o Senhor é um lucro terrível. Não tenha medo, porque você não está perdendo, você está ganhando no céu. E a bênção de Deus vai se multiplicar. Deus transforma a dor em propósito. Ele transformou a dor de Ana. A dor de Ana foi um solo onde nasceu um dos maiores profetas de Israel. A dor de Ana foi um solo onde nasceu. É nesse período de dor, é nesse lugar de dor, é nesse solo de dor que vai nascer algo grandioso da parte do Senhor nas nossas vidas. É nesse momento, irmã, que está imprensando, está apertando, mas o solo está ali, sendo trabalhado pelo Senhor. E as nossas lágrimas é que estão molhando esse solo. Não tem problema, porque Deus está trabalhando. E é exatamente isso, Thalita. Quem semeia com lágrimas colherá com cantos de alegria. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente voltará com cantos de alegria trazendo os seus feixes. Ana voltou com cânticos de alegria. Ana voltou trazendo os feixes dela. Só que os feixes não eram apenas dela. Ela tinha até entregado esses feixes para o Senhor. Está semeando com lágrimas, vai colher com alegria. Porque você está semeando na presença do Senhor. E o solo do Senhor é fértil.
O solo do Senhor é poderoso. No solo de Deus tem multiplicação, tem abundância. São frutos permanentes no solo do Senhor. Agora, no nosso solo humano e carnal, minha filha, tudo se estraga. As frutas do nosso solo carnal apodrecem. Mas no solo do Senhor, onde tem uma mulher edificada, perseverando na oração, esse solo vai frutificar e vai ser frutos permanentes. Não vai estragar, não vai ruir, não. O bicho não vai comer, não. Porque é nesse solo de perseverança, é nesse solo de rendição, é nesse solo de quebrantamento, é nesse solo de encontros com Deus, é nesse solo onde o Espírito Santo se revela, é nesse momento de dor que o Espírito Santo se revela. É nos momentos de crise que ele se revela. E ele permite as crises, minhas irmãs, justamente para isso. Porque sem as crises, em muitos momentos nós não nos rendemos. A verdade é essa. Quem se rende totalmente, com tudo indo bem? Quem se rende totalmente, com tudo no lugar? Quem se rende totalmente, com o filho 100%? Não tá dando problema nenhum, glória a Deus. Eu não tenho nenhum aborrecimento com essa criança, não tem nem a nota vermelha. Mas aí chega a nota vermelha, a mãe fica como? Meu Deus, tem que ungir esse menino. Tem que ungir esse menino, tem que tacar óleo na cabeça da criança, começa a orar, começa a declarar palavra de bênção, de vitória, começa a semear na mente dele a palavra de Deus. É na crise, minha irmã. Na crise, Deus levanta mulheres de oração, mulheres de propósito, mulheres de intimidade com o Senhor. Parece que não está dando em nada, parece que não está acontecendo nada, mas na verdade está dando sim e está acontecendo sim. E a prova que está acontecendo são as lutas incessantes para a gente parar no meio do caminho. Porque se a gente para no meio do caminho, a gente mesmo interrompe ali o crescimento da bênção. Interrompe o crescimento daquilo que já foi semeado, já está regando com lágrimas, está crescendo ali no secreto, no escuro, no escondido. E aí, se a gente para de regar com as lágrimas da dor, para de crescer, para de avançar. Então, a sua dor hoje é justamente para fazer crescer o seu milagre e a sua bênção. Porque a sua bênção já existe. Samuel já existia nos planos de Deus. Só que Ana, ela precisava ser uma mulher perseverante e ter capacidade, ter estrutura de suportar e de lidar com a bênção de ter não um filho, mas um profeta. Porque como mãe, imagina, a responsabilidade de oração dessa mãe. Ela sempre ia no templo, levar as roupinhas para ele. Coisa linda, coisa de mãe. Mas imagina o coração dessa mãe. Indo lá, via o filho, pequenininho, 4, 5 anos. Deixava a túnica lá para ele, voltava para casa. Irmã, não seremos hipócritas, é óbvio que dói. Imagina, a mãe já deixa a criança na escola, volta chorando para casa. E vai daqui a pouco buscar a criança. Imagina a Ana, que deixou o menino no templo. É ter coragem para entregar, mas crendo no propósito de Deus, crendo na vontade de Deus, crendo naquilo que Ele está fazendo e confiando no Senhor. Deus tem coisas a fazer na nossa vida. Só que nós precisamos ter as mesmas ações de Ana. Perseverança. Perseverar na oração. Tá indo bem, eu oro. Tá indo mal, eu oro. Tô humilhada, eu oro. Não tô sendo humilhada, eu oro. Tô sofrendo acusações, eu oro. Tô passando por aflições, eu oro. Não tô com aflição, eu oro também. Mas eu não arredo o pé da oração. Eu não saio do meu posicionamento. As pessoas não vão alterar o meu posicionamento. Penina não alterou o caráter de Ana.
Penina não alterou a qualidade da oração de Ana. Penina não alterou o relacionamento pessoal que Ana tinha com Deus. Mas acabou se tornando um combustível para buscar, para orar ainda mais. Então aqui, eu até penso, numa coisa que a gente reclama muito dos dias maus. Mas se a gente olhasse para os dias maus com um posicionamento, com um olhar diferente, se a gente olhasse para o dia mau, para a situação ruim e pensasse assim, já que a situação aconteceu, é agora que eu vou orar mais. Se a gente mudar, minhas irmãs, a ótica como nós enxergamos e vemos as coisas, o processo se tornará um pouco mais rápido. Só que enquanto a gente olha para a desgraça acontecendo, a gente não faz nada, a gente não se posiciona, a gente não ora, a gente passa a nossa responsabilidade para o outro. A responsabilidade de criar é nossa, mas a gente quer que o outro. A responsabilidade de criar é nossa, mas a gente passa para o outro. A responsabilidade de aconselhar é nossa, mas a gente passa para o outro. Não. Eu preciso me posicionar na oração. Eu preciso perseverar na oração. Eu preciso me manter firme. Eu preciso me render completamente, porque tudo que Deus pede, tudo que Deus quer, através de um problema, de uma dor, é a nossa rendição, é a nossa entrega total. Irmã, é entrega total, é total. É deixar Deus ser o Senhor da sua casa, é deixar Deus ser o Senhor dos seus filhos, é deixar Deus ser o Senhor do seu dinheiro, é deixar Deus ser o Senhor dos seus planos, dos seus projetos, do seu trabalho, do seu emprego, da sua profissão. É deixar Ele fazer o que Ele quer, mas para Ele fazer eu tenho que entregar. E talvez não aconteceu porque não entregou. E talvez não chegou ainda porque não entregou. E Deus está vendo, olha, ela não está entregando, eu não vou entregar também. Ela não se rende, eu não tenho como liberar essa bênção. Ela não se postura, ela não se posiciona, ela não se mantém firme, eu não posso entregar a bênção, porque se eu entrego a bênção, ela mete o pé. Eu não posso dar a bênção do jeito que ela está, porque se eu der, nunca mais ela bota o pé na igreja. Eu não posso dar a bênção do jeito que ela quer, porque ela não tem maturidade para lidar. Ela vai abrir a boca para os 4 cantos da terra, vai contar que chegou, vai contar que recebeu, vai meter os pés pelas mãos e vai perder a bênção. Eu não posso dar do jeito que está, porque não tem maturidade, não tem estrutura. Ana recebeu o milagre quando ela estava estruturada. E ela recebeu a estrutura na oração, no quebrantamento, na rendição. Ela recebeu a estrutura, ela recebeu o milagre quando o milagre não iria se tornar para ela um troféu e um ídolo. Então Deus, Ele cuida, minhas irmãs, de todos os detalhes da nossa jornada. Deus sabe do que nós iremos nos tornar. A gente pensa que não, mas Ele sabe. A gente acha que não vamos fazer algo errado. Mas nós achamos isso hoje, nós não sabemos do nosso amanhã. Meu esposo costuma sempre falar isso nos aconselhamentos dele. Quando as pessoas chegam e falam, não, isso nunca vai acontecer comigo. Eu fazer isso? Não, jamais, isso nunca. Não, fulano, isso nunca vai acontecer. Não mesmo. E aí ele fala, meu amigo, minha irmã, nós nos conhecemos hoje. Nós não nos conhecemos amanhã. Nós sabemos o que somos hoje, mas nós não sabemos o que faremos amanhã, do que nós seremos amanhã. Então hoje eu não faço, mas amanhã nós não sabemos. Então não se precipite em ficar levantando a bandeira de que não, é inadmissível, inaceitável, eu não vou fazer, eu não vou cair, não vai acontecer. Você não sabe do seu amanhã, eu não sei do meu, mas Deus sabe. E é por Ele saber da nossa atitude amanhã que Ele fecha os ciclos hoje. E só abre quando chegamos no nível de maturidade, de estrutura.
para carregar, para receber, para manusear aquela bênção, aquela vitória. Ana foi estruturada na oração, Ana foi posicionada na oração, Ana perseverou na aflição, ela perseverou na guerra, ela perseverou com Penina atribulando a cabeça dela, ela não xingou, ela não bateu. Não, ela se posicionou na oração. Penina, os filhos dela não foram profetas, não. Foi nada, porque a Bíblia não diz. Mas Ana teve o Samuel, um profeta, um líder, um homem de Deus. O que Deus tem a fazer na nossa vida é muito grande, minhas irmãs. E eu não falo isso aqui com altivez. Só que, para receber algo grande, também tem que ter uma estrutura grande, firme, fundamentada na palavra, fundamentada na oração. Porque Deus, Ele não quer dar algo para nós que vai ruir lá na frente. Ele não quer nos dar a bênção para a bênção morrer lá na frente. Ele não quer nos dar a vitória para a gente perder a vitória lá na frente. É para frutificar, é para ser permanente. Só que para isso acontecer, nós precisamos perseverar na oração. E o que vai mostrar para Deus que nós queremos é a nossa perseverança. O que vai mostrar para Deus que nós estamos prontas é a nossa perseverança. Na oração, na palavra, no jejum, na comunhão. O que vai mostrar para Deus que eu, de fato, estou pronta é o quanto eu me entrego, é o quanto eu me rendo, e é o quanto eu abro mão, é o quanto eu entrego para Ele, consagro a Ele, consagro de verdade para Ele, entrego de verdade para Ele, porque quando Ana entregou de verdade, quando Ana consagrou o filho dela, o milagre dela, as coisas foram acontecendo no mundo espiritual. E nós precisamos ter esse posicionamento. Só que hoje, pelo que eu entendo, hoje, aqui, agora, do Espírito Santo, nesse momento, para essas 10 pessoas hoje, o que Deus está nos pedindo aqui agora é a entrega completa do coração. É a entrega completa da mente. É a entrega completa das ações. É a entrega completa de todos os seus planos e projetos e sonhos. O que Deus está nos pedindo aqui agora é essa entrega total do nosso coração, onde não dividimos com ninguém. Nosso coração não está dividido entre Deus e as coisas da terra. O nosso coração não pode estar dividido entre Deus e as riquezas desse mundo. Não é pecado ter riqueza, não é pecado ter uma vida boa. Mas existe um tempo de Deus, uma estrutura de Deus. Existe um momento certo para todas as coisas nas nossas vidas. Não é errado você sonhar, você planejar e você correr atrás. Corra atrás daquilo que você acredita. Só que Deus precisa ser o primeiro a te dar o comando de corra atrás. Porque Deus não quer, minha irmã, dividir a glória com ninguém. E Ele não vai dividir a glória com ninguém, porque Ele não divide a glória dele com ninguém. E você não pode dividir o seu coração também. Você não pode se aliar a esquemas. Você não pode se aliar a impuros, porque o santo e o profano não andam junto. Você não pode receber coisas de meios ilícitos, impuros, porque Deus não divide a glória dele e você não pode dividir o seu coração. O que Deus quer fazer é por meio da própria palavra dele, mas através do seu posicionamento de oração. Às vezes Deus está limpando coisas da sua vida porque estava errado e você não estava percebendo. Estava sujo, mas você não estava percebendo. E Deus está limpando, Deus está tirando.
Isso aqui tá sujo. Isso aqui não vem de mim. Isso aqui não me glorifica. Isso aqui não saiu do meu trono. Tem alguém perdendo para outro ganhar e tá errado. Não, eu não tô nisso. Deus quer te dar a sua vitória, o seu milagre. Mas você precisa ter posicionamento de oração, ter estrutura de Deus para receber essa bênção que Ele tem para você. Tá doendo? A madre hoje tá cerrada, não tem nada acontecendo. Tá infértil. Tá seco. Mas faz parte de um propósito, porque esse momento precisa fazer você entregar seu coração. E quanto mais você resistir, mais duro e apertado vai ficar. Quanto mais você fugir da direção de Deus, do caminho do Senhor, mais apertado vai ficar. Lembra de Jonas, que fugiu do propósito dele? Aí a baleia teve que vir e engolir ele. E às vezes nós estamos dentro de um ventre de uma baleia, porque estamos desobedecendo a ordem do Senhor. A ordem é para fazer coisa tal, mas está se apoiando no seu próprio entendimento, está querendo dar jeitinho, está querendo se aliar, está querendo fazer coisas que Deus não mandou fazer, está querendo estar em lugares que Deus não mandou estar, está querendo se relacionar com gente que Deus não mandou, está abrindo intimidade para quem Deus não mandou, e aí está desobedecendo a ordem de Deus, porque a ordem é não. Não se mistura. Não faça. Não vá. Não abra a porta. Não abre a boca. Tá lá. Em desobediência. Porque quando eu sei o que eu tenho que fazer e eu não faço, é pecado. É desobedecer a Deus. Deus está ali. Entrega, entrega, entrega. Não, Deus, eu não vou entregar. Mas também não vai receber. É simples. Com Deus é assim, minha filha. É tudo prático. Esse Deus da hipergraça que o povo está falando aí, isso não tem nada a ver com o Deus da Bíblia. Então foge disso. Foge de evangelho coach, que passa a mão no teu ego. Nossa, é uma massagem premium no ego. E no final leva para o inferno, porque não gerou frutos de arrependimento. A palavra de Deus, a vida de oração, tem que gerar no nosso coração frutos de arrependimento. E o fruto é, eu não faço mais. Eu me posiciono de uma maneira que eu não volto mais ao estado que eu estava, ao jeito que eu estava, ao momento que eu estava, à desobediência que eu estava. Eu preciso caminhar para aquilo que Deus tem para a minha vida. Só que é tarde de perseverança, posicionamento e entrega total. Tem que estar disposta para se entregar totalmente. É corpo, alma e espírito, é tudo. É entregar a mente, é entregar o coração, é entregar tudo que tem. É entregar. É entregar para Deus, porque o segredo está nisso. Entregar e perseverar. Entregou a causa, persevera na oração e deixa Deus resolver o resto. Entregou a situação, persevera na oração e deixa Deus agir o resto. Faça como Ana. Ela não parou de orar em nenhum momento. Ela continuou orando, ela prosseguiu orando, ela cumpriu a palavra dela, o voto dela. E Deus deu vitória. Depois ela tem até o cântico de Ana, que é lindo, a oração de Ana. Olha o que está escrito aqui na oração de Ana. Mas os fracos são revestidos de força. Experiência do que ela viveu. Fraca e foi revestida de força na oração. Fraca, foi revestida de força no jejum. Fraca, mas foi revestida de força na presença do Senhor. Você pode estar fraca, mas você será revestida de força pelo Senhor. Se você perseverar na oração, se você perseverar na palavra, se você perseverar no seu posicionamento de uma mulher de Deus. E ela ainda vai dizer, a que era estéril deu à luz a 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. Estava estéril, passou pelo processo, passou
pelo casulo, mas o Senhor concedeu a bênção, o milagre. A criança nasceu, o propósito nasceu, o projeto nasceu, o ministério nasceu, o milagre nasceu. E agora, após de nascido, eu continuo perseverando na oração. Eu preciso perseverar. E Ana ainda vai dizer, pois não é pela força que o homem prevalece. Não é pela força dele mesmo que ele prevalece. Não é pela minha força que eu prevaleço. Não é pela sua força que você prevalece. Porque minha irmã, na nossa força, a gente tem como fazer nada na nossa força. Esgota rápido, acaba rápido. Mas na força do Todo-Poderoso nós somos capazes. Nós alcançamos, nós vencemos. E Ana ainda vai dizer, e ele dará poder a seu rei, e exaltará a força do seu ungido. E eu tomo essa palavra para mim, e eu compartilho ela com você. Deus exaltará a sua perseverança, minha irmã. E ele concederá força para a ungida dele. Ele concederá força para aquela que escolheu perseverar na oração. Porque, minhas amadas, eu, Karina, eu vejo tudo como uma escolha. Eu sou um tipo de pessoa que eu detesto vitimismo, não suporto, não pratico, detesto. Sempre detestei. Porque eu fui uma pessoa que, desde muito nova, viveu processos muito intensos. Viveu dores muito profundas e intensas. E aquela situação, ela me forjou e me ensinou que não se tratava de ninguém. Não se tratava do acaso, não se tratava das pessoas, mas se tratava de mim e do que Deus queria fazer dentro de mim. Então eu sempre olhei para os meus processos, entendendo e pensando que, olha, Deus quer fazer algo em mim. E eu não vou terceirizar nada. Eu não vou culpar ninguém por nada. Porque essa situação Deus quer me ensinar. Deus quer me forjar. Deus quer me dar maturidade espiritual. Deus quer me dar discernimento espiritual. Deus quer fazer com que eu aprenda a descansar, a confiar. Ana não era uma mulher vítima, ela não se fez de vítima. Ela não falou, eu não vou fazer porque Penina, Penina ela tá me humilhando tanto, Karina. Olha, Thalita, Penina tá me humilhando tanto que eu nem vou mais na igreja. Thalita, eu não suporto. Thalita, olha, Penina tá me tirando do sério. Eu não vou orar mais não, tu acredita? Não vou orar. Penina me enche o saco. Penina zomba, me humilha. Fica desfilando com aquelas crianças pra cima e pra baixo. Ana não fez isso. Ana se manteve posicionada. Tu tá fazendo? Tá doendo. Eu não nego a dor. Eu não vou negar a dor. Eu não vou negar a angústia. Eu não vou negar a tristeza. Eu não vou esconder a minha tristeza. Eu não vou esconder a minha angústia. Mas quer saber, Penina? Eu vou continuar na oração. Porque ao contrário de você, Penina, eu conheço Deus ao qual estou orando. E eu sei que no momento dele, ele vai se levantar e vai conceder o meu milagre. Mas enquanto ele não concede o meu milagre, eu considero que ele está forjando o meu caráter. Eu considero que ele está edificando a minha fé. Eu considero que ele está me revestindo de força. Eu considero que ele está agindo no meu temperamento, no meu emocional. Porque agora eu rendo tudo ao Senhor. Eu rendo a minha mente, eu rendo o meu coração. A minha ansiedade eu rendo aos pés do Senhor. O pavor da humilhação eu rendo aos pés do Senhor. Eu me entrego. Não é sobre Penina, é sobre eu. Eu me entrego, eu me lanço. O que Penina está fazendo é só um algo a mais para me motivar a continuar na rota do Senhor para minha vida. As guerras espirituais que eu estou vivendo, elas me motivam a perseverar na oração. O inimigo quer que eu desista e eu sei que ele
Pensa isso. Mas quer saber, inimigo? Eu vou me manter na oração. E quem vai ter que sair daqui é você, Satanás. Eu vou continuar na oração. Eu vou continuar no jejum. O meu filho tu não vai tocar. Na minha vida tu não vai tocar. No meu casamento tu não vai tocar. Porque eu me posiciono e persevero na oração. Deus chama mulheres que perseveram na oração. Doa onde doer, mas não sai do posicionamento de oração. Doa onde doer, mas não sai do posicionamento de jejum. Porque mulheres de oração, elas têm humildade no coração de reconhecer que está errada, que fez errado, que escolheu errado, que se precipitou. Mulheres que têm vida de oração, elas não têm nenhum problema em confessar. Caí porque eu não vigiei. Caí porque eu vacilei mesmo, eu parei de orar. Desanimei, culpa minha. Mas eu me levanto. Não fico como eu estou. Eu escolho me levantar. E é isso que eu estava dizendo, é isso que eu ia dizer quando eu entrei no assunto do vitimismo, que Ana não era vítima. Porque tudo é uma escolha. Então eu creio que ela escolheu perseverar na oração. Ela escolheu orar. Ela escolheu se manter. Ela escolheu estar. E nós precisamos escolher perseverar, buscar e estar na presença do Senhor. É escolha minha e sua, de mais ninguém. Porque a salvação, minha irmã, ela é individual. É individual. Então nós precisamos correr atrás da nossa, nos policiando, vigiando e orando e perseverando. Aprenda hoje com a história de Ana. Persevere na oração e não permita que as afrontas, as ameaças te tirem do posicionamento de oração. Mas usa essas questões todas para se manter mais firme ainda na oração. Seja estratégica, mude a estratégia. Use as circunstâncias ruins para perseverar na oração. E tenha uma entrega. Se entregue, se renda. E como que você vai fazer isso? Vou te ensinar, porque eu sou tua amiga. Se você está se sentindo, minha irmã, endurecida, um coração endurecido, você vai começar a orar para o Senhor da seguinte forma: Deus, quebranta o meu coração. Eu estou sentindo meu coração duro, resistente. Eu estou com dificuldade de me arrepender. Eu estou com dificuldade de confessar. Quebranta o meu coração, Jesus. Espírito Santo, quebranta o meu coração. Quebranta a minha mente. Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, me orienta. Espírito Santo, venha arar o meu coração. Passa o arado aqui. Eu sei que vai doer o arado, mas passa, porque o meu coração está endurecido. E ele não pode ficar endurecido. Porque se o coração ficar endurecido, minha irmã, você vai ser uma incrédula. Você vai orar e você não vai acreditar na sua oração. Você vai ler Bíblia e você não vai nem acreditar naquilo que você está lendo. E aí, se você não acredita, você não absorve. Se você não absorve, aquilo não cresce dentro de você. E a palavra, ela tem que crescer dentro de mim e de você. A palavra não pode cair por terra. Então, se você está se sentindo endurecida, seja sincera com o Senhor. Como Ana foi sincera. Ela chegou diante de Deus e derramou a tristeza, a angústia, a amargura. A alma profundamente amargurada, angustiada, entristecida. E ela foi sincera com Deus. Ana foi sincera na oração. Então, seja sincera na sua oração. Seja sincera com aquilo que você está sentindo. Deus não vai te condenar e te acusar pela sinceridade. Pelo contrário. Ele vai agir mediante a sua sinceridade e verdade. Então, se renda. Se entregue completamente. Se renda completamente. Uma entrega total. E depois que você se entregar completamente, você vai ter fé e condição para entregar a bênção antes da bênção chegar. Depois que você se entregar, você vai ter fé suficiente
para entregar o milagre antes do milagre chegar, para consagrar o milagre antes dele chegar, para dedicar a Deus o milagre e a bênção antes dela chegar. São processos. Não burle, não pule, viva. Seja sincera com o Senhor e decida, em nome de Jesus Cristo, perseverar na oração. Persevere como Ana perseverou. E você vai ver o resultado, o fruto da perseverança. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua tarde, que Deus possa ter falado ao coração das irmãs, em nome de Jesus. Eu ia fazer essa live ontem, mas ontem não consegui. Caiu uma fase aqui em casa pela tarde, ficou até umas 10 horas da noite. Mas nós fazemos os nossos planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então eu creio que essa palavra era para agora. Eu creio que essa palavra era para esse momento. Às 4, um pouquinho da tarde, para agora, 15 para as 6 já. Então, receba essa palavra no seu coração e persevera, minha irmã. Persevera. Tá doendo, persevera. Tá chorando, persevera. Tá tudo muito bom, persevera. Persevera, porque é sobre você. É sobre o seu posicionamento. Samuel não ia nascer na barriga de Elcana. Não era sobre Elcana, era sobre Ana. Então é sobre você, é sobre eu, não é sobre o meu esposo, se ele quer ou não quer, se ele vai ou não vai, é sobre Karina, é sobre você, seu relacionamento, sua intimidade com Deus, é sobre o seu posicionamento, que uma mulher posicionada posiciona a casa inteira, é sobre você, não é sobre A, B, C, D, é sobre nós. E precisamos ter maturidade para chegar nesse entendimento. É sobre mim. Eu tenho que fazer. Eu tenho que me levantar. Então tá. Eu me levanto agora em nome de Jesus. Eu me levanto hoje em nome de Jesus. Então persevera, minha irmã. Persevera na oração. Persevera. E Deus vai te dar a vitória que você tanto almeja. Só que Deus não vai te dar nada enquanto estiver imatura na fé e sem estrutura para suportar o peso de glória, o peso da bênção. Então se renda ao processo e comece a orar. Deus, me prepara, me fortalece. Deus, me dá a estrutura necessária aí para aguentar esse peso de glória que está a caminho. E Ele vai te dar, minha irmã, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, vamos encerrar. Minhas irmãs, eu quero agora, antes de orar, eu vou mostrar para vocês o nosso planner bíblico desse ano de 2025. Porque esse Instagram aqui é para encorajar mulheres na leitura bíblica anual. Encorajar mulheres a ter relacionamento com Deus através da palavra. Porque não adianta, irmã, não adianta tu estar na igreja de segunda a segunda se você não abre a sua Bíblia dentro da sua casa. Se a sua Bíblia está com poeira na estante, se endireita, minha irmã, porque desse jeito aí vai ser difícil o milagre chegar, hein? Então, nessa visão, nesse propósito da leitura bíblica anual, que já estamos aqui há um bom tempo fazendo, eu vou mostrar para você o planner que usamos esse ano, que foi esse planner bíblico. Não dá para ver direito, por causa do brilho. Mas por que eu estou mostrando para vocês o nosso planner bíblico? Porque o de 2026 já está no forno, já está chegando. E você tem que ter o seu planner bíblico para 2026. Então, planner bíblico vai sair até o mês que vem. Para ano que vem, nós começarmos o nosso projeto de leitura bíblica juntas. Leitura bíblica anual juntas. E vai ser uma bênção você fazer parte disso. E vai ser um ano, 2026, vai ser um ano, ai meu Deus, de muito crescimento, em nome de Jesus. Vai ser um ano do crescimento, porque esse ano foi um ano de romper. E depois que rompe, tem que crescer. Então, ano que vem, eu creio que vai ser um ano de crescimento para as nossas vidas. E vamos crescer na leitura da palavra. Então, fica atenta.
Quando o planner ficar pronto, eu já vou divulgar para vocês, já vou esquematizar tudo para a glória do Senhor. Vamos orar para encerrar. Vamos orar, minhas irmãs. Escolham se render, se rendam e perseverem na oração. Em nome de Jesus, se renda, persevera e você vai viver todas as promessas que Deus te fez. Mas, para chegar na promessa, tem que perseverar na oração. Então persevera. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa palavra, por esse momento de oração. Deus, eu quero entregar nas tuas mãos a vida de cada mulher que está aqui. Deus, eu quero ministrar sobre a vida delas força para perseverar, força para ler Bíblia, força para orar, força para jejuar. Pai, em nome de Jesus, eu ministro força na vida das minhas irmãs. Ânimo, fôlego, vida, graça, renovo espiritual, renovo na mente, renovo no coração. A paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus, esteja sobre cada mente, cada coração nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, que as minhas irmãs, que eu também possa perseverar na oração, meu Deus, perseverar na presença, perseverar nos propósitos de orações, ó Deus. Coloca na nossa mente, no nosso coração, Deus, o desejo pela oração, a fome pela oração, sede e fome pela palavra, pelos propósitos, pelos jejuns, em nome de Jesus, Pai. Nos cobre com teu sangue nessa tarde. Derrama força, derrama glória, derrama graça. Que tenhamos força em nome de Jesus. Senhor, nos ajuda a perseverar. Que bata em retirada todo o mal, toda a treva, todo o ataque do adversário. Senhor, nos cobre com teu sangue nesse dia, nessa tarde. Enche a nossa vida do Espírito Santo. Testifica, justifica. Deus, em nome de Jesus, se levanta. Fica conosco, meu Deus. Coloca força em nós, Senhor, em nome de Jesus. Força na mente, cura no corpo físico e que as setas e mentiras, ciladas do diabo, batam em retirada em nome de Jesus. Nos cobre com o sangue do Senhor e que possamos viver a promessa, viver o tempo do Senhor para as nossas vidas. No nome poderoso de Jesus nós oramos e te agradecemos por tudo, Senhor. Em nome de Jesus sejam abençoadas, sejam fortalecidas, sejam avivadas em nome de Jesus e escolham perseverar, porque hoje tem força de Deus para perseverar, tem força de Deus para orar, tem força de Deus para se entregar, tem força em nome de Jesus. Deus nos dê condições, Pai, coragem, fé, ousadia para te entregar antes mesmo de receber. Pai, em nome de Jesus, forge a nossa mente, alinha o nosso coração ao teu coração, Pai. E toda trava seja repreendida. No nome poderoso de Jesus, nós oramos, te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, minhas irmãs. Preciso encerrar a live, tenho que me arrumar para ir para o culto. Que Deus tenha falado poderosamente ao coração de vocês. Perseverem, minhas irmãs. Amanhã nós estaremos aqui em nome de Jesus. Não sei qual será a próxima mulher, mas Deus sabe, né? Então amanhã estaremos aqui. Pretendo vir pela tarde. Em nome de Jesus, eu quero vir pela tarde. Senhor, me ajuda. E vai ser uma bênção. Deus abençoe vocês. Um beijo. Um beijo no coração de todas vocês. E vamos juntas. Vamos perseverar. Sozinha, irmã, é difícil. Mas quem disse que precisa estar sozinha? Primeiro, temos Deus. Segundo, o Espírito Santo. Terceiro, nós aqui, ó, uma rede de mulheres que se unir a minha oração com a tua oração, a glória vai descer, em nome de Jesus. Sejam abençoadas, prósperas, frutíferas, recebam saúde, em nome de Jesus. Recebam força para perseverar, em nome de Jesus. Até amanhã, em nome de Jesus. Beijo, minhas irmãs, tchau.